Gente, bom dia. Eu sou o Marcos da Cromai. Queria agradecer bastante a organização, a oportunidade da gente trocar uma ideia aqui a respeito da análise de imagens. A Cromai nasceu para fazer diagnósticos agrícolas por imagem. Qual foi a nossa primeira motivação? A gente tem um dado genérico na agricultura que se produz em média o terço do que se poderia produzir. Isso é natural, é difícil. Um técnico sabe exatamente o que ele tem que fornecer para uma planta para poder extrair o máximo dela. Mas quando eu espalho isso numa área inteira, é difícil essa gestão e eu fazer essa produção chegar perto do máximo que ela pode ter. Mas, de qualquer maneira, a distância entre um terço do que eu produzo e o que pode ser produzido é muito grande. Então, o foco é a gente olhar para isso e tentar ir subindo degrau a degrau para diminuir essa distância. A falta de informação é um dos fatores, na agricultura, é um dos fatores que faz a gente, dificulta essa subida dessa produtividade. Antes de entrar no detalhe do que a Cromai faz, eu queria falar rapidamente como é que a gente trabalha com análise de imagem. O computador consegue enxergar a diferença de cor, forma e textura de uma foto normal, uma foto RGB, de maneira muito mais sensível que o olho humano. E isso faz com que cada foto na agricultura eu consiga, através da análise de imagem, ter informações que eu ainda não estou conseguindo pegar como um técnico. Na prática, o que nós começamos a fazer? A gente plantou soja e milho com várias deficiências, 10 nutrientes diferentes, inclusive deficiências cruzadas, e fomos calibrando o sistema para ele reconhecer essas deficiências. Hoje nós estamos com um acerto de 100% no diagnóstico. Um detalhe, esse diagnóstico começa a ser feito de 15 a 20 dias após a germinação. Então, a gente consegue tirar, com análise de imagem, uma informação muito precoce e muito precisa, e sem ônus. Uma outra vantagem do sistema é que, como eu trabalho com uma foto digital, a foto digital é uma ferramenta muito rápida de se obter. Ela me pega a área toda, então eu faço um diagnóstico metro a metro numa cultura. Depende da forma que eu recebo essa imagem, mas eu não faço mais um diagnóstico amostral e vou trabalhar no campo de acordo com uma média admitida aí de condições de campo. Eu consigo da mesma foto tirar estado nutricional, estado sanitário, falha de plantio, plantas invasoras, consigo fazer previsão de safra. Tem um desafio grande para a gente aí de encontrar, no caso específico da cana, o ponto ótimo de maturação de cana. Então, nessa primeira etapa aqui, eu queria deixar claro para vocês que uma análise de imagem eu consigo tirar informação muito precoce, eu dar uma informação de estado nutricional ou qualquer outro problema agrícola com 10, 15 dias de germinação é muito interessante e avaliação na área toda. Agora, como é que eu analiso essas imagens? Eu tenho algumas formas de receber a imagem e é o que eu queria passar aqui para comentar. A gente pode trabalhar com drone, com um sensor que nós desenvolvemos e com celular. Celular a gente já tem algumas aplicações, mas é um caso muito pontual. Eu não vou comentar aqui, vou economizar meu tempo para falar do drone e do sensor. Isso aqui é um caso típico, já tem empresas trabalhando assim. A gente trabalha na análise da imagem RGB de uma foto de drone. Eu não tenho drone, o pessoal voa de drone, monta um mosaico, entrega para a gente o mosaico e de 5 a 10 minutos a gente processa 200, 300 hectares de cana. Aqui é um sistema para reconhecer a erva daninha, ele não só encontra qual é a erva daninha, mas qual que é. E facilita muito o trabalho em campo. Como é que ele funciona? Ele vai varrendo a foto. Quando ele encontra uma estrutura que tem cor, forma e textura, por exemplo, de mamona, ele registra nessa posição GPS que tem uma mamona. Continua o caminho e vai varrendo. Encontrou mucuna, ele registra a mucuna. Encontrou gramaceda, ele registra a gramaceda. Falhas de plantio, reconstituição de linha, tudo isso ele faz numa passagem de drone. A outra maneira de receber informações é o sensor que nós desenvolvemos. Esse sensor ele é leve, ele pesa 400 gramas, ele vai acoplado à barra de um trator. Tem gente já no café usando acoplado a uma moto, passa na rua do café com moto.
Ele é todo administrado por um celular, por Wi-Fi, fica na cabine do tratorista, ele faz uma foto por segundo. Ele, no caso de um trator, ele aproveita toda a operação do trator e faz um diagnóstico. Eu vou dar um exemplo aqui, a gente fez no Rio Grande do Sul esse último ciclo de soja em 3 fazendas. O sensor está lá, a gente acoplou nesse sensor, além da câmera RGB, uma câmera térmica. E se você imaginar que na soja, um trator a cada 10 dias ele volta para fazer uma passagem no campo, a cada 10 dias nós fizemos um diagnóstico quase que metro a metro. Ele estava calibrado para fazer uma foto por segundo, você pode alterar isso, mas você imagina a cada 10 dias, metro a metro, eu ter uma série de análises no meu campo. Temperatura foliar, estado de planta, biomassa, índice de área foliar, condição nutricional ou outra característica que queira pegar. É uma quantidade de informações de maneira tempestiva e tão detalhada que eu acredito hoje que está difícil fazer gestão de toda essa informação que a gente pode gerar. Uma outra utilização desse sensor, aí está na mão de um operador, mas ele já está numa moto. Ele está vendo o diagnóstico de maturação em café. Como é que ele funciona? Ele tira a foto, como está calibrado para trabalhar com grão de café, ele exclui da foto tudo que não é grão e trabalha só com grão. No caso, ele está indicando a maturação do café. Consigo fazer previsão de safra? Está claro que eu consigo fazer. Posso fazer essa medição na florada? Posso. O que eu tenho com isso? Uma antecipação da safra do café. Com esse sensor, gente, fazendo uma medição na soja, na cana eu não consigo fazer tanto a não ser por drone. Mas a cada 10 dias eu tenho um histórico detalhado, metro a metro, de toda a condição da minha cultura ao longo do ciclo dela. É bastante informação. E daí eu queria deixar uma provocação aqui. A quantidade de informações que a Cromai ou todas as empresas que trabalham com análise de imagem conseguem gerar para a agricultura é uma mudança muito grande no sistema de trabalho hoje em dia. Você, em vez de ter uma informação amostral com um tempo não muito interessante, você passa a ter uma informação extremamente detalhada, extremamente precisa, extremamente precoce. E um detalhe, o custo da obtenção dessas informações é muito pouco expressivo dentro do custo todo de uma produção agrícola. Então fica um desafio. Se a informação foi um item que não me permitia aumentar minha produtividade, era um limitante na minha gestão agrícola, ela mudou de o último da fila aí dos fatores de produção e foi para o primeiro. Ela tem hoje uma condição ímpar que nunca se teve na agricultura. Essa informação hoje é entregue na gestão, a gestão tem que digerir toda essa informação e fazer a operação trabalhar. Trabalhando em conjunto, eu acho que a gente vai continuar tendo uma agricultura em área extensiva, não tem por que não ser assim, nós temos muita área para isso, mas ela vai ser uma agricultura muito intensiva na qualidade. Espero desse jeito que a gente consiga ter investimentos, pode ser maior, mas um retorno bem maior do que se tem hoje. Gente, se eu conseguir passar para vocês a ideia de que a imagem na agricultura está mudando o sistema de fazer agricultura, eu estou muito contente. Tá bom? Muito obrigado.